Olá, tudo bem com vocês, estudantes? Quem fala é Fábio da Silva Rodrigues, sou professor responsável pela disciplina Ferramentas de Modelagem de Negócios. Vamos continuando com essa nossa trajetória em busca do conhecimento, entender um pouquinho mais sobre esse assunto tão instigante, tão importante para a nossa formação como gestor de forma geral, né? A gente tem essa preocupação em entender os negócios, e nesse contexto a gente tem esse caminho de entender primeiro as bases, os fundamentos, os conceitos, os componentes, as classificações, as tipologias de modelos de negócio, de modelagem de negócio, para a gente entender agora, na final da unidade 2, finalizar essa concepção teórica sobre o assunto, de fundamentos, para a gente depois, na unidade 3 e 4, avançar para um aspecto mais tangível, mais prático, que tem talvez um entendimento da perspectiva de quem estuda o material, uma perspectiva mais tangível, né? Que você consiga entender aquilo vivenciando, aplicando numa empresa, por exemplo. A gente começa por essa parte teórica para que vocês possam ter bons pilares, ou seja, bons fundamentos em relação a esse conhecimento específico. A gente avança por mais um ponto da ementa, que ele é importante no nosso programa de estudos, né? Nosso programa de estudos, que é conhecer um pouco mais na unidade 2, módulo 2, sobre os arquétipos de modelos de negócio. A disciplina, a ementa trata sobre arquétipos de modelos de negócio. Eu foquei para uma área específica, arquétipos de modelos de negócio sustentáveis, porque é um tema atual. A busca de sustentabilidade é algo muito importante para todo tipo de organização. As privadas, sobretudo, né, têm essa preocupação. As que têm capital aberto, sobretudo, que vendem ações na Bolsa, porque o valor da sua ação é pautado pelo tipo de política, inclusive, sustentável que você tem ou não. Então, a gente entende que a preocupação com o meio ambiente é algo muito importante. Então, conectando estas preocupações de sociedade, meio ambiente, trouxe esse tema que a gente acaba aprendendo duas coisas no mesmo momento e talvez ficou um pouco mais tangível, que a gente consegue visualizar, não de forma apenas teórica, mas aplicada à gestão. Então, trouxe esse conceito de arquétipos aplicado à gestão de negócios e aplicado mais especificamente a negócios sustentáveis, onde nós veremos um case, um estudo sobre um artigo que aborda sobre o caso da indústria da moda. A gente vai entender um pouco como seria essa aplicação desses arquétipos, o que são esses arquétipos, vinculados a modelos de negócio. Então, primeiro, entrando numa questão que já defino que eu não sou psicólogo, né, não tenho a formação específica, sou administrador, tenho a minha formação toda, mestrado, doutorado na área de administração, a graduação, na mestrado em agronegócio, mas a minha formação básica é administração. Mas a gente tem que entrar um pouco em outras searas, outras áreas de conhecimento para entender um pouco do que se trata esse conceito, que ele é derivado de uma outra área da psicologia, e como ele é transportado para a administração. Então, eu chamo isso de uma transposição de um conceito de outra área para entender a administração e tornar mais robusta a análise e a ciência da administração, que foi se construindo nesse século do 20 para o 21, dessa forma, né, utilizando um pouco dos conceitos da sociologia, da economia, da contabilidade, da psicologia. Nesse caso, é um conceito típico da psicologia que a gente traz para a administração. Para a gente entender um pouco desse conceito que vem de outra área, a gente empresta esse conceito lá da psicologia, sobre o que é um arquétipo, e a administração nasce nesse contexto, no século 20 para o 21. Emprestando conceitos e conhecimentos de outras áreas. Isso é com a economia, com a contabilidade, com a sociologia, com a própria psicologia. Então, o arquétipo é um termo típico da área de psicologia, e a gente traz para a administração para entender os modelos de negócio. Surge lá na filosofia platônica e é a representação original de todas as coisas nascidas a partir das ideias. Então, da concepção da ideia, algo que nasce a partir desse pensar para algo surgido de forma material, né? Estado original de toda a criação e representação física. Do grego, né, arquétipon, que em português significa modelo primitivo. Então, a gente volta para a ideia de modelo. Então, é uma classificação, como a gente vem entendendo,
ao longo da disciplina para entender uma realidade. No nosso caso, é a realidade dos mundos de negócios. Na filosofia, na psicologia, ele é utilizado, na antropologia, do grego, né? Arche, começo, e tipo, modelo, significa modelo ideal na filosofia. Então, arquétipo é um modelo idealizado, é um modelo primitivo, idealizado, que a gente toma como referência. E é assim também no mundo dos negócios, na gestão de negócios que a gente vai trazer para a nossa área. Normalmente ele se expressa através de símbolos, imagens, ícones, um nome, um termo, pois constitui uma composição estrutural oculta aos olhos humanos. É uma classificação, é uma organização de características num modelo específico, numa definição específica, num símbolo, num tipo, num nome, num termo, que vai gerar essa classificação desse modelo ideal, dessa configuração ideal, numa estrutura para analisarmos uma realidade. Os símbolos arquétipos são encontrados no quê? Nos mitos originais, nas mais variadas religiões, é comum de tratar com símbolos e mitos, né? Em lendas que fazem parte da bagagem cultural coletiva. Isso marca, né, a nossa consciência humana e o inconsciente humano, o inconsciente coletivo. Então, faz parte da nossa história essa criação de realidades que estão nesse mundo real, ocultas, a gente traz à tona como um símbolo, né? Com uma caracterização idealizada a partir desse mundo real, num símbolo que remeta a tudo aquilo que a gente imagina que significa aquele modelo específico. Ele reúne num símbolo, num termo, um nome e uma realidade específica. Alguns dos arquétipos mais tradicionais, né? A figura materna, a imagem do pai, a criança, o arquétipo do herói, né? Que é típico em várias literaturas, né? Em religiões, o divino, que é um arquétipo também, você colocar essa carga divina numa figura mitológica em alguns casos, né? Mas você criar esses personagens é algo fundamental. Entre outros, né, constituem para a psicologia junguiana. Então, Jung é o grande autor da psicologia que trata sobre arquétipos, né? Essas manifestações imateriais que modelam esses eventos psíquicos. Então, é algo que vai lá para a psicologia que a gente vem trazendo para a nossa realidade. Aí, trazendo já para o nosso tema, né, sobre sustentabilidade. Boken e outros, em 2014, fizeram um trabalho que apresentaram um trabalho que classificaram a definição de arquétipos, trouxeram a definição lá da psicologia para gestão de negócios e modelos de negócios sustentáveis. E eles comentam, né, nessa definição inicial, Boken e outros, agrupamento de mecanismos que podem contribuir para a construção do modelo de negócios para a sustentabilidade. Então, agrupa, classifica, organiza, mais uma tipologia, vamos chamar assim, só que agora sob o símbolo de arquétipos, que é a criação de modelos com estruturas, com símbolos específicos, com termos que nós veremos como funciona daqui a pouco. Desenvolve-se uma linguagem comum que pode ser partilhada, usada para a inserção de valores sustentáveis, tanto nas pesquisas acadêmicas quanto nas áreas práticas, né, nas empresas de forma geral. Então, Boken, desenvolvendo o seu conceito, eles comentam, né, interpretando a leitura dos autores, desenvolve uma linguagem comum através desse símbolo, dessa construção que fizeram, né, os autores, categorização de um modelo para entender a gestão sustentável de negócios a partir de modelos arquétipos, ou seja, tipos definidos nessa estrutura, no modelo idealizado de como deveria ser ou como poderia ser, para que pelo menos a gente consiga classificar as empresas se elas conseguem estar naquele modelo idealizado, ou aquém ou além, ou não se encaixam naquele modelo. Aí vem a questão, nessa introdução, né? Como eu disse, não sou especialista, né, em psicologia, mas é para a gente entender de onde vem, né? Então vem da psicologia, da concepção de Jung, dessa definição da própria filosofia, né, da origem, né, do grego e sobre a ideia de arquétipo, né, vem desse modelo idealizado, construído, e a gente entende que os símbolos representam essa configuração de vários valores numa categorização, vamos chamar assim. E Boken traz isso para a gestão de negócios sustentáveis, como nós veremos mais para o final desse capítulo, que é o foco da unidade. Inclusive, o artigo principal é sobre um texto que fala sobre moda e traz a contribuição de Boken nesse material, né, da Boken e outros nesse material. Aí vem a nossa questão, mas qual a relação entre arquétipos e gestão das organizações? Que esse é o questionamento que nós temos que fazer, né? O que tem a ver essa ideia de arquétipo
e gestão das organizações. À primeira vista, a gente olha e parece, pô, não tem relação nenhuma, né? Não tem relação nenhuma entre arquétipo lá da psicologia junguiana trazer para a administração. A classificação que nós fazemos e a definição em símbolos e categorias é a relação que a gente pode entender. Então, a busca por esforços de captar no mundo real algumas ocorrências e o esforço dos autores e cientistas sociais aplicados em pesquisarem esse modelo e traduzirem para um modelo idealizado, uma categorização que a gente consiga olhar a nossa empresa e olhar o modelo que o autor desenvolveu e falar, ó, a minha empresa está se enquadrando nesse modelo, ela não se enquadra nesse modelo. Então, serve para a gente poder parametrizar as ações da nossa empresa. Arquétipos de gestão. Então, a gente tem agora a nossa ideia de trazer da área da psicologia para a gestão, para a administração, qual que é o liame, né? Qual que é a ligação, o vínculo entre esse conceito junguiano, muito trabalhado por Jung, né, na psicologia, que chega em Carol Pearson como uma autora da administração da gestão que, bebendo na fonte de Jung, traz da psicologia para a gestão essa contribuição. Então, ela criou novas teorias e modelos com esses escopos, com essas classificações de fácil aplicação, com objetivos que têm como interesse a aplicação desses modelos na prática. Eles dizem respeito a uma essência fundamental, por meio do qual a realidade, a cultura e os comportamentos se desdobram, né? Essa autora utilizou isso para gestão de negócios, para a área de marketing, né? Mas se pode usar para gestão de forma geral. Tem o objetivo de explicar estratégia também, o objetivo de explicar conceitos abstratos de uma forma mais tangível. Aquilo que está muito abstrato, muito solto, muito disperso, você consegue tangibilizar aquilo, categorizar em alguns itens que são símbolos específicos, bebendo nessa fonte de Jung, né? A ideia do framework, a estrutura do autor transplantada, transposta para a administração, para a gestão de negócios. O que esses modelos propostos por Pearson trazem, né? Eles auxiliam os indivíduos na busca pelo autoconhecimento, na análise de potencialidades das pessoas e dos negócios e a descobrir o que acontece dentro das organizações, das empresas e com as pessoas que a compõem. Então, dá para entender o perfil das pessoas, o tipo de pessoas, a classificação das pessoas e das organizações também nessa contribuição trazida por Pearson. O que Carl Pearson desenvolve, né? No próprio site da autora, você tem essa classificação. É o tipo, né, idealista, ela classifica em alguns tipos, nós veremos aqui, né? Estes tipos. Então, o arquétipo na gestão. Primeiro tipo que ela desenvolve, usando essa fonte, então, de Pearson, trazendo agora para a administração, como enxergar, então, uma organização a partir de uma configuração de arquétipos. Define tipos ideais. Qual que é o primeiro tipo que ela define de sujeito, indivíduo que existe na empresa e organização que tem essas características? Ela define como idealista, né? Então, o sujeito idealista, o autor comenta como um sujeito inocente, motivado por suas crenças ideais, otimistas. É o tipo inocente, segundo alguns trazem também. Mas é o idealista, inocente. E na organização, como que seria esse tipo de organização? Uma empresa que busca resolver problemáticas reais, ignorar dificuldades e focar em seus valores ideais como farol para a prosperidade. Então, a ideia dos arquétipos aqui é entender que tem tipos de empresa com essa característica, tem tipo de indivíduos com essa característica, funcionários, colaboradores, gestores, que são esse tipo aqui idealista. Busca ver problema, talvez motivado por as crenças, por aquilo que ele acredita, né? Ele é otimista por essência. Então, a gente consegue, por esse modelo, enxergar a realidade. Essa é a ideia dos arquétipos na gestão. O realista, então, é o sujeito que resolve problemas reais, busca soluções, ele é prático, ele é pragmático, competente, agregador, ele busca trabalhar por um bem comum, que é a organização, né? Na organização, como funciona isso? Primeiro é o sujeito, né, que é o cara que resolve problemas, busca solução, é prático, competente, agrega a equipe, ele é realista, ele não doura a pílula, né? Ele é real na busca por solução de problemas. Ele, na organização, como isso funciona, né? Que tipo de organização que tem essa característica? É aquela organização que busca trabalhar pelo bem comum. Vamos entender a organização como uma pessoa jurídica, como um ente também, que tem algumas características
impressas na sua cultura organizacional, e ela tem alguns valores, algumas crenças, alguns pressupostos, e a gente tenta entender agora essa cultura, essa prática da empresa também, por esses perfis. Então, a empresa realista é aquela que busca trabalhar por um bem comum, focando em gerar valor através da humanidade, nutre internamente um senso de afinidade entre as pessoas, a ideia de agregação, né? Colaboração e dedicação entre os colaboradores. Então, estabelecer esse clima de agregação, basicamente, seria essa classificação, a primeira, trazida por Pearson. O outro tipo, né, que é um arquétipo tradicional do guerreiro, o sujeito, o indivíduo, né? Ele é um indivíduo competitivo, motivado por desafios, triunfa sobre as adversidades. Então, é um sujeito focado na disputa, né? Competitivo. A gente poderia identificar, por exemplo, no setor de vendas, muito comum esse perfil, que é o perfil do colaborador, que é focado por esse desafio, competitivo, motivado por desafios, bater a meta. Então, é o perfil do sujeito, para entender as pessoas que compõem uma organização. E para a gente entender agora que tipo de organização tem essa característica, é aquela empresa que é focada em gerar resultados também. Produzir resultados consistentes, gerar resultados, criar equipes, ter performance, desempenho, meta, buscar atingir esse objetivo estabelecido, a meta traçada, motivada também por desafio, por competitividade. Essa é a organização típica com o perfil, o arquétipo do guerreiro, como o Pearson comenta. Então, a gente entender uma empresa, essa empresa ela tem essa característica, esse trabalhador, esse colaborador tem essa característica. Então, é como se fosse uma lupa, né? uma lente que a gente consegue enxergar pelo modelo de Pearson como a empresa funciona, como ela se desenvolve. O cuidador, outro perfil cuidador, o tipo, né? É o cuidadoso, carinhoso, dedicado, atento aos outros, né? Aquele sujeito que tem empatia, a pessoa que consegue observar os outros, cuidadoso, carinhoso com as outras pessoas. Isso poderia ser um colaborador, um supervisor, um gerente, um gestor, um dono da empresa, que tem essa característica intrínseca nele mesmo. Mas a empresa, né, que tem essa característica é aquela que tem como foco principal entregar serviços, cuidados e, de alguma forma, agregar ou engrandecer a experiência da humanidade. É a empresa que vai estar focada em desenvolver as pessoas. Eu não quero apenas treiná-las, eu não quero capacitá-las tecnicamente para executar a função, não. Eu quero entregar algo a mais, eu quero desenvolver as pessoas para que elas tenham um bom desempenho, para que elas sejam pessoas melhores, para que eles possam buscar talvez um emprego melhor do que está na minha empresa aqui. Então, formar as pessoas, para que ele possa, por exemplo, completar os seus estudos que ele não completou. Ou seja, algo que está além do funcional. Um pouco de empatia, uma empresa empática também, que tem essa preocupação com o outro de verdade. Sujeito explorador, né? O tipo explorador, melhor dizendo. A categorização explorador, o arquétipo do explorador. O que é, né? No site tem as imagens, né? Que remetem a cada um desses elementos, vamos trazer assim, desses símbolos que remetem ao explorador. O indivíduo nas organizações é aquele que busca novas experiências, é o desbravador, está querendo algo novo, né? Explorar novos horizontes, vender novos produtos, aumentar a linha de produtos, aumentar a área de expansão da empresa, buscar novos clientes, novos segmentos de mercado. É esse tipo de gestor, por exemplo, ou de colaborador na organização, indivíduo. E na organização, a empresa criadora de tendências, motiva os colaboradores a sempre buscarem desenvolvimento e aprendizado, coisas novas, buscar novos horizontes. Então, também potencializa os sujeitos a buscarem novas formas de aprendizagem, né? Melhor dizendo, se desenvolverem, buscarem maiores competências. O amante é aquele sujeito movido pela paixão, comprometido, inspirador, é o arquétipo do amante. Nessa classificação do indivíduo, né? A gente costuma dizer, às vezes, alguns podem tratar como uma visão romantizada, apaixonada, mas é aquela pessoa que trabalha com paixão, comprometida, inspira os demais no processo cotidiano da empresa, de trabalho. Na organização, que tipo de organização seria essa? Uma organização que foca no relacionamento harmônico entre colaboradores e clientes, entre as pessoas, nesse ambiente, com esse objetivo de entregar experiências engajadoras, promove o engajamento das pessoas. A pessoa que não está ali simplesmente pela função que ela executa, ele está engajado com aquela proposta que a empresa entrega para os clientes, com a proposta de valor que ela tem a desenvolver.
Então, ela não está ali simplesmente para receber o salário no final do mês, ou o benefício que ela recebe, não. Ela está engajada por algo a mais, um envolvimento a mais. Ela tem um certo envolvimento emotivo com aquela empresa, né? Apaixonada por aquela organização também. Ela se identifica com aquela empresa, ela tem uma boa relação, ela é comprometida nessa empresa, e a empresa é assim também com os seus clientes. Ela entrega isso. Colaborativas, organizações colaborativas que enriqueçam a qualidade de vida dentro e fora do ambiente de trabalho. Então, é desenvolver a pessoa para além do ambiente de trabalho. Essa retribuição da empresa para com as pessoas que são engajadas. Então, uma empresa que é apaixonada, que é amante, vai buscar colaboradores com o mesmo perfil, engajados, amantes, envolvidos com aquela organização, podemos assim dizer. O arquétipo revolucionário, para Pearson, é aquele indivíduo movido pela mudança, a inovação, a disrupção. Ele é não tradicional, ele busca o novo, busca essa inovação, ele busca inovações não incrementais, mas as radicais. Ele é pautado pela mudança, ele gosta do novo desafio, de inovar. Disrupção é o quê? Quebrar com um modelo, um paradigma atual e propor algo novo. É a pessoa movida por desafios, por algo novo. A organização que tem esse perfil, que é uma organização também revolucionária, ela atrai pessoas revolucionárias para os cargos específicos, né? Então, talvez uma empresa vai ter sujeitos de indivíduos de diversos tipos, né, arquétipos na mesma organização. Vamos pensar lá no recrutamento e seleção de pessoas, né? Eu trago pessoas que têm esse perfil, porque a minha empresa também é uma empresa que ela é revolucionária, que ela desenvolve novas ideias, ela busca inovação, serviços ou produtos altamente disruptivos, ou seja, quebra um paradigma, algo novo, algo que quebra um modelo, um ciclo tecnológico e propõe algo novo, inovador. Ela não busca apenas uma inovação incremental, é uma inovação radical, propõe algo realmente novo, que revoluciona o mercado, um produto e serviço de fato inovador. Ela tende a ser não conformista com a realidade, com os padrões, não aceita o padrão imposto, ela busca algo novo, revolucionar, ser radical no processo inovativo e criador. Técnicas consagradas são questionadas por esse tipo de organizações, desenvolve equipes de alta performance para ter essa busca pela inovação e pela criatividade. Ok? O criador, o arquétipo criador, é aquele tipo de pessoa, indivíduo que ele é realizador de novas ideias, ele busca novas ideias, ele busca ser criativo, original, inventivo, ele cria novas coisas. É a pessoa que está sempre buscando criar algo novo, novas realizações, novos projetos, inventivo, né? Por que não dizer? A empresa que tem essa característica é uma empresa que vai atrair pessoas com esse perfil para as áreas que são demandadas, mas é uma empresa que busca entregar soluções criativas para os seus clientes. É uma proposta de valor que entrega para o seu cliente soluções criativas, inovadoras, diferentes do comum, não convencionais, de modo a trazer novas experiências para o consumidor. A gente fala hoje que, além dos produtos e serviços, você tem que propor para os clientes trazer uma proposta de valor que traga a chamada experiência de consumo, que é algo que não é nem produto nem serviço, é algo que o cliente perceberá que aquilo faz uma diferença para ele, que gera um bem-estar, que gera uma satisfação. Então, essa proposta de valor da organização, nesse caso da empresa criadora, é aquela que entrega soluções criativas, diferentes do comum, novas experiências, vamos chamar experiências de consumos inovadoras, né? Experiências diferentes para esses usuários, para esses clientes, para os colaboradores. Então, são todos os stakeholders da organização que passam por esse novo, né? Então, a ideia é buscar levá-los a essa nova experiência. O arquétipo do sábio é o arquétipo do indivíduo reflexivo, ponderado, curioso, que busca verdade e conhecimento. A gente dá até uma pausa para falar desse perfil. Reflexivo, não é o mais falador, não é o indivíduo mais toda hora dá sugestão, toda hora ele palpita ou quer comentar, discutir. Ele é mais reflexivo, ponderado, pontual nas suas observações, mas está sempre buscando algo novo a partir do seu ponto de vista, da sua visão de mundo, da sua característica pessoal. Na organização, né? A empresa que tem essa característica, costuma desenvolver e entregar expertise, né? Esse conhecimento acumulado através de um saber fazer específico. São focadas
na análise de dados, apresentação de fatos e entrega de valor baseado nessa utilidade real do produto ou serviço. Então, são empresas honestas, comprometidas com esse cliente, de entregar algo que seja realmente um valor necessário e importante para aquele cliente. Então, ela busca essa entrega de valor baseada em algo que realmente fará a diferença para aquele cliente. Então, não é uma empresa pautada em algo que não seja ético, não é uma empresa ética, uma empresa que busca entregar esse produto pensando em produto ou serviço que realmente resolva uma dor, um problema daquele cliente. E o bobo, o perfil do arquétipo do bobo, que é aquele indivíduo baseado na inteligência, no bom humor, no espontâneo, descontraído, alegre, que não é algo ruim, especificamente o bobo nesse sentido, não é algo de bobo o bobo no sentido pejorativo da palavra, mas é esse sujeito mais descontraído, vamos chamar assim. E na organização, é a organização que preza pela diversão, pela descontração no processo de alcançar objetivos, procura perfis criativos também para trabalhar com ela, e também para os clientes, né, atrair e reter talentos criativos, inteligentes, de bom humor, mas também clientes que têm o mesmo perfil, porque é um processo de identificação, tanto de trabalhadores que vão trabalhar nessa organização, quanto clientes que comprarão os produtos e serviços, né, que farão a aquisição desses produtos e serviços. Então, ela vai atrair pessoas que sejam também descontraídas, divertidas, tanto colaboradores quanto clientes. Nesse processo de alcançar objetivos, procura perfis criativos que pensam fora da caixa. Então, pessoas que são não convencionais nesse sentido também. Conseguem contornar problemas com engenhosidade, com bom humor, com inteligência, com esse aspecto mais espontâneo. Então, Pearson tem esse trabalho de desenvolver essas categorias, esses arquétipos, que são os tipos que nós vimos na primeira coluna, traz os indivíduos, que são as pessoas que teriam essas características, e transplanta isso para as organizações, tipos de empresa que teriam essas características no seu DNA. Algumas empresas utilizam o termo, por exemplo, DNA. Né? Tem algumas empresas que usam o termo DNA. Então, eu conheço um grupo de varejo que eles abordam DNA, 11 DNAs da empresa X. Essa empresa trabalha com os seus colaboradores um treinamento coletivo, né, on the job, né, diário, de passar esses valores à cultura por esses DNAs, que seriam como fossem arquétipos, né? Então, ela categorizou 11 tipos essa organização e ela treina os seus colaboradores diariamente para que eles sempre vejam aquelas categorias específicas, eles se identifiquem nessas categorias também. O mago, né? O mago é o arquétipo que é o sujeito que é visionário, acredita no que é possível, bem-sucedido em tempos conturbados. Então, é a pessoa que tem boas características de lidar com um contexto de mudança, de crise, pega a pandemia que a gente passou. Então, o mago é a pessoa que busca soluções, mas ele tem uma visão de futuro. Ele acredita naquilo que é possível, mas ele projeta que depois da tempestade vai ter um dia de claridade de sol. Né? Depois do momento conturbado, vai ter algo ali na frente que vai valer a pena a gente continuar nesse projeto. Na organização, a organização é aquela que busca impulsionar ou motivar mudanças, empoderando as pessoas com soluções flexíveis e adaptáveis, que trazem um bem comum. O outro tipo é o governante, líder, influenciador, carismático, competente, agregador. É o líder, basicamente, é o sujeito. E na organização é aquela empresa que busca trazer ordem ao caos, né? Tem a liderança, alguém a seguir, gerindo conflitos e situações e causando mudança através da influência. É uma pessoa influenciadora, o líder, né, com esse poder carismático e competente que as pessoas seguirão. Então, a organização é essa empresa também que tem essas características específicas, né, que tem facilidade para gerar conflito e situação, causando mudança por meio da influência desses sujeitos. Os modelos sustentáveis de negócios, os arquétipos, que é o foco desse módulo, né? Nós abordamos agora, me baseei num artigo de Halley e Mendes, 2021, um artigo que fala sobre novos modelos de negócios na moda, uma análise com base nos arquétipos de negócios sustentáveis. O texto trabalha sobre os impactos da moda no meio ambiente, e a questão é de que forma que a sustentabilidade está sendo incorporada nos modelos de negócios presentes na moda sustentável.
Esse é o problema de pesquisa desse artigo, né? Tem alguns dados aqui que tem no material que vocês vão ver, mas o consumo mundial de fibras foi de 100 milhões de toneladas em 2017, um aumento de 5% em relação a 2016. E o consumo per capita em 2010 foi de 10 quilos, alcançando 13 quilos em 2017, de 2000 para 2017, um crescimento grande, né, anual de 0,15%, que aumentou 3 quilos esse consumo nesse período, que é muita coisa. O fast fashion é o grande vilão, encurtou o ciclo de vida dos produtos. A gente usa uma roupa, não serve mais, a gente já passa para frente, compra outro, nesse processo também de uma destruição criativa, né, de que não é um produto tecnológico, mas tem essa obsolescência do produto. Eu compro a roupa e vem uma nova moda, uma nova tendência, que aquela moda do ano passado, apesar da roupa estar boa para ser usada, eu não uso mais porque já não está mais na moda. Então, essa ideia trazida dos arquétipos, primeiro Jung, depois para a gestão, nos modelos apresentados por Pearson, e agora trazida para a moda, é uma aplicação de um arquétipo. E antes de falar dos arquétipos, tem os tipos de moda sustentável que os autores definem, né? O slow fashion, que basicamente é uma maior consciência, né, do impacto das roupas sobre pessoas e ecossistemas, né, esse consumo mais lento da moda, né, sem aquele consumo rápido, a moda ética, respeito ao direito humano, lei trabalhista e uso de matérias-primas que causem menor impacto na produção, então é um tipo de moda sustentável. Eco-fashion, que é o uso de materiais sustentáveis ou renováveis no processo produtivo de roupas, né, da moda. O fair trade, que é negócio justo, né? Salário digno, ambiente de trabalho saudável, investimento social na comunidade, não ter trabalho escravo na sua produção, não explorar a pessoa além do que é permitido por lei, só dentro do que a lei permite, né? Dentro das regras, não explorar as pessoas, né? Melhor dizendo, né? Ser ético com a gestão de pessoas e zero waste. Desperdício zero, designers que aproveitam o material, que a perda é muito grande nesse setor. Sobre o consumo e impacto ambiental, né? O cenário de extração excessiva de recursos naturais. A indústria de vestuário tem o quarto maior poder de impacto ambiental, né? Segundo the European Environment Agency, mostrou a necessidade de modelos de negócio mais sustentáveis, toda a Skinny defende, né? Que contemplem a sustentabilidade em seus projetos. Utiliza-se a estrutura proposta por Bolkin, como eu já falei lá atrás, 2014, de arquétipos de negócio sustentável. Então, a gente entra numa questão específica, né? Bolkin apresenta estes modelos de negócios, né, sustentáveis, e a gente tem essa categorização de tipos de modos sustentáveis ainda, né, falando, continuando na economia circular, que é o reuso constante de material, impedindo que o mesmo entre no fluxo de resíduos. Upcycling consiste em aprimorar, acrescentar valor a um produto que seria descartado, né, aumentar a vida útil dele, reformar uma peça, customizar. A reciclagem, converter materiais de produtos existentes para originar novos produtos. A economia compartilhada, que é o consumo colaborativo, né? Você tem o direito não a concepção de posse ou propriedade, mas o acesso a um tipo de item, né? Que seria um uso compartilhado de um item, não ser dono de uma roupa específica, né? Aí, entendendo os arquétipos agora, né? Já analisando o artigo, né? O que o artigo faz? Uma análise dos tipos, os arquétipos desenvolvidos por Bolkin, né? Que Bolkin traz, e as dimensões descritivas e as ocorrências. Na dimensão tecnológica, que é a primeira categorização que Bolkin apresenta, vocês vão ver no livro, né? O arquétipo maximizar a eficiência energética e material. O que é a descrição desse arquétipo por Bolkin? Fazer mais com menos recursos, gerando menos resíduo, emissão e poluição. A ocorrência, o modelo zero waste, desperdício zero, como a gente viu, teria na moda essa ocorrência, segundo o artigo analisado. Criar outro arquétipo, né, trazido por Bolkin. Criar valor a partir de resíduos. É uma referência, um símbolo que Bolkin traz. Criar valor a partir de resíduos. Qual que é a descrição, né? Eliminação do conceito de resíduos, transformando desperdícios existentes por meio da utilização de material e transformação de desperdício em valor. Quais são as ocorrências na indústria da moda? Economia circular, upcycling, reciclagem, são termos, tipo de ocorrências que atendem esse arquétipo proposto por Bolkin. Então, outro arquétipo, substituir por processos renováveis e recicláveis. Redução do uso de recursos não renováveis, né? Reduzindo a emissão associadas à queima de combustíveis fósseis e a produção de resíduos em aterros. A ocorrência na indústria da moda é o modelo eco-fashion, que consegue atender essa dimensão do arquétipo proposto por Bolkin, essa categorização que Bolkin traz. A dimensão social, que é a segunda dimensão do modelo de Bolkin. O arquétipo
Oferecer funcionalidade ao invés de propriedade e maximizar o uso dos produtos. A descrição, né? De prestar serviços que satisfaçam as necessidades dos usuários sem ter que possuir produtos físicos. Não tenha mais a ideia de posse, mas de uso. As ocorrências, a economia compartilhada, como a gente comentou, o consumo colaborativo, não a lógica de posse, mas de uso do produto. Segundo item, né? Segundo o arquétipo, adotar papel de responsabilidade e liderança. Envolver os stakeholders de forma proativa, né? Garantindo o bem-estar de todos os envolvidos, colaboradores, clientes. O fair trade, o negócio justo, né? Pagar salários justos, e a moda ética, eles entram como ocorrências. Essa preocupação em ser justo no pagamento, não ter trabalho escravo, por exemplo, é o que a gente lembra de vários casos de escândalos em indústrias da moda que tem trabalho escravo nos processos de terceirização e quarteirização. Então, ser justo no processo é sustentável também. Incentivar a eficiência, soluções que procuram ativamente reduzir o consumo e a produção. A slow fashion, não fast fashion, né? Uma moda que procura ser mais suficiente, não de trocar de roupa todo ano porque a moda mudou, basicamente essa dimensão. A dimensão organizacional, por fim, nessa análise de Bolkin a partir do estudo realizado na indústria da moda, o arquétipo, adaptar os negócios para a sociedade e ambiente. A gente tem como descrição, segundo Bolkin, priorizar a entrega de benefícios sociais e ambientais por meio de uma integração entre a empresa e as comunidades stakeholders, não observado nesse caso, e desenvolver soluções sustentáveis e escaláveis, fornecer soluções de produtos e serviços que buscam reduzir o consumo e a produção, maximizando benefícios para a sociedade e meio ambiente, não observado no artigo. Eu conheço um caso lá de Maringá, de uma empresa, né, se não me engano, chama o Casulo Feliz, que ela tem um trabalho na comunidade, num bairro carente de Maringá, que eles conseguem... isso era um tempo atrás, não lembro, né, já morei lá um bom tempo, e eles tinham um trabalho com a comunidade, eu achava muito interessante, que é esse envolvimento da dimensão com a comunidade, que ele não foi observado no texto específico, mas eu já vi há algum tempo atrás, nesse caso lá da minha cidade de origem, onde tinha essa empresa que fazia um trabalho envolvendo a comunidade, ou seja, quando eu consigo gerar um benefício social para a comunidade ao redor da minha empresa, que ali tem trabalhadores, mas também não trabalhadores da minha empresa, mas que eu gero um benefício. Eu não vou poluir o rio da cidade, não. Eu vou fazer o contrário, eu vou descontaminar, vou fazer uma limpeza no córrego, é algo benéfico para a sociedade, por exemplo. Por fim, as considerações finais, é bastante coisa, né? Arquétipos do Jung, da psicologia, passando pelos arquétipos de Pearson, que trata de uma ferramenta interessante para compreender, então, de forma simbólica, né? Esses perfis dos indivíduos e da cultura de uma organização. Então, Pearson está nessa categoria, né? Ele categoriza em símbolos, em imagens que a gente remeta a algo visual, muitas vezes, para a gente conseguir associar aquele tipo de pessoa, quando eu ver aquele tipo de indivíduo, eu consiga entender, esse cara é um guerreiro, esse cara é um herói, esse cara tem tal tipo de característica. Ou um aventureiro, tem alguma característica que remete àquela pessoa, e eu consegui enxergar organizações e modelos de negócio que têm essa característica também. E para Bolkin, mais do que a redução dos efeitos socioambientais negativos, a categorização em arquétipos auxilia na reconversão do modelo de negócio para a entrega de valores sustentáveis. Então, a ideia de passar de um modelo não sustentável para um modelo sustentável. Uma indústria que é vista como poluidora, e ela realmente é poluidora, a gente viu, a indústria têxtil e da moda é a quarta maior poluidora do mundo. Então, buscar uma solução de converter esse modelo poluidor num modelo sustentável através de um arquétipo. Então, o arquétipo vem para ajudar, colaborar as organizações a terem modelos de negócios mais sustentáveis, mais voltados a essa preocupação com a sociedade, com as pessoas, com o meio ambiente, com os colaboradores. Essa que é a ideia. O modelo de negócio ele surge como uma ferramenta para a gente entender uma realidade simbólica, visual, esquemática, prototipada, por um framework, uma estrutura, um símbolo que a gente vai analisar aquele símbolo e conseguir entender o nosso negócio a partir dessas concepções ou materializações em símbolos de uma realidade que a gente observa no cotidiano das empresas. Bem, alunos, estudantes, era esse o recado de hoje. Acessem o material, estudem o material, que é material denso, mas importante para vocês entenderem as próximas etapas do estudo. Até mais, bons estudos!